Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será as chuvas Temporã e Serôdia. O texto que serve como base para o nosso estudo, Joel capítulo 2, versos 21 a 24, que diz assim: Não temas, ó Israel, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto. A figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque ele dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se reverdecerão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Quando nós pensamos a respeito dessa profecia de Joel capítulo 2, que é uma profecia extremamente conhecida no contexto bíblico, nós estamos falando aqui de uma profecia que remonta a uma situação dentro dessa sociedade que é agropastoril, uma sociedade que vive especificamente da agropecuária, ou seja, a criação de rebanhos, e ao mesmo tempo da agricultura. Portanto, uma sociedade que depende especificamente daquilo que a terra produz. E eu explico. Os rebanhos, para poderem ter uma boa saúde e também se reproduzirem e aumentarem exponencialmente em número, dependem de bons pastos, dependem de água para poderem estar bebendo. As plantações do trigo, enfim, da cevada e dos demais cereais dependem especificamente da chuva. Sem chuva, não tem nem o alimento para as pessoas e nem para os rebanhos. Por isso, quando você vai olhar para as bênçãos e maldições da aliança que vão aparecer lá em Deuteronômio, como resposta de Deus às decisões ou à postura de Israel enquanto nação, nós percebemos uma realidade onde Deus vai mencionar que as chuvas enviadas em sua época certa seriam uma resposta de Deus em forma de bênção para que eles pudessem prosperar. A prosperidade deles dependia exclusivamente da ação de Deus através da natureza, através das chuvas que deveriam vir. Haviam duas épocas de chuvas mais abundantes no contexto de Israel. A primeira época, a primeira temporada de chuva, era considerada como a chuva temporã. Essa temporada de chuva, ela preparava o solo para receber a semente. E, ao mesmo tempo, o que começava a acontecer? As pessoas já sabiam, na época do outono, principalmente, começava esse período de chuvas. Então, quando essa época estava começando, os lavradores já começavam a preparar o solo, começavam a arar o solo, preparar tudo. Quando as chuvas começavam, imediatamente eles já lançavam as sementes no solo, esperando agora que nessa temporada de chuva a semente brotasse e, de alguma forma, a planta se fortalecesse para um período de maior estiagem que aconteceria no meio do caminho. Logo depois desse período de estiagem, estamos falando agora da época da primavera, isso tudo no contexto do hemisfério norte, aonde se encontra ali aquela região aonde está Israel. Quando, agora na época da primavera, a primavera começava também a segunda temporada de chuvas, que era agora a época da chuva serôdia. Essa temporada de chuva trazia força para as plantações e fazia com que agora a última vitalidade que a planta precisava acontecesse através dessa temporada de chuva. A planta se fortificava, os grãos que já estavam agora nas espigas começavam a se avolumar e amadurecer para que a colheita acontecesse. Essa temporada de chuvas serôdias, elas normalmente vinham em maior abundância do que na época das chuvas temporãs. É exatamente essa mesma imagem que Joel, no capítulo 2, está lançando mão, essa imagem que ele está lançando mão, para explicar como o Senhor Deus trabalharia com o aspecto da atuação do Espírito Santo, exatamente antes que o processo de Deus
para fazer com que a boa semente do Evangelho de Cristo ela pudesse germinar no coração das pessoas, para que o reino de Deus pudesse realmente se estabelecer. Zacarias, posteriormente, vai lançar mão da mesma ideia. É até um outro texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, Zacarias capítulo 4, verso 6. É interessante o texto diz assim: prosseguiu ele e me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora olha o verso 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuvas, dá aos homens aguaceiro, e a cada um a erva no campo. Oséias capítulo 6, verso 3 ainda vai dizer, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Você repara que tanto Zacarias quanto Oséias vai lançar mão dessa mesma imagem, a imagem das temporadas de chuva, para poder, de alguma maneira, mostrar a atuação do Espírito Santo sobre a implantação da igreja de Deus aqui na Terra, e ao mesmo tempo sobre o processo no qual o término da mensagem ou da pregação do Evangelho aconteceria. Ele está falando aqui, na verdade, de uma forma bem específica a respeito do quê? Primeiro, ele está mencionando que haveria uma dotação especial do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo estivesse ausente do povo de Deus. Não. Desde que o pecado entrou aqui no nosso planeta, que o Espírito Santo ele tem conseguido acesso ao coração das pessoas. Quando você olha para o Antigo Testamento, você percebe a atuação do Espírito Santo o tempo inteiro. É tanto que o próprio Pedro, depois, quando vai falar sobre o processo de formação da Bíblia e do processo do dom de profecia dado por Deus ao ser humano, esse processo é explicado da seguinte maneira, uma forma muito simples. É explicado através de homens santos que foram escolhidos da parte de Deus e falaram movidos pelo Espírito Santo. Eles não falaram de acordo com aquilo que era a sua vontade, mas pelo que o Espírito de Deus os moveu a falar. Então o Espírito Santo estava agindo lá no contexto do Antigo Testamento. Também no contexto do Novo Testamento. Ele continua agindo, inclusive, nos nossos dias. Não houve uma época da nossa história em que ele não estivesse trabalhando. O que, assim como entre a chuva temporã e a chuva serôdia, também haviam chuvas que aconteciam, claro que sim, em intensidades menores. Até porque, se não houvesse nenhum tipo de chuva entre o outono e a primavera, a semente não germinaria, as plantas não conseguiriam sobreviver, não conseguiriam produzir ou crescer. O que o texto está dizendo é que haviam duas épocas de grande chuva. Dessa forma, a imagem que está sendo aqui mencionada é que na história da Igreja de Deus haveriam dois períodos nos quais o Espírito Santo trabalharia de forma muito intensa. Historicamente, nós entendemos que, e Pedro vai, em Atos no capítulo 2, lançar mão da promessa do Espírito Santo de Deus e da promessa da chuva temporã em serôdia, para poder explicar o que estava acontecendo no dia do Pentecoste. Quando o dia do Pentecoste aconteceu e o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, sobre a Igreja de Deus, Atos 2 explica que haviam cerca de 120 pessoas reunidas no cenáculo e que todas elas foram cheias do Espírito Santo e começaram a pregar, falar inclusive em outros idiomas, falando das grandezas de Deus e pregando o Evangelho de Deus para as pessoas que ali se encontravam. Você consegue imaginar isso? Era alguma coisa realmente extraordinária. Como fruto de um único sermão pregado por Pedro e ao mesmo tempo transmitido pelos demais apóstolos em outros idiomas para as pessoas que estavam ali à sua volta, que foram se amontoando próximos de cada um de acordo com o idioma que falavam. 3.000 pessoas se converteram e o texto continua mencionando mais 4.000, 6.000, até que chega um determinado momento em que eles perderam a conta, porque o Espírito Santo fazia obras extraordinárias através dos apóstolos. E assim a Igreja de Deus foi estabelecida, sinais e prodígios aconteciam através dos apóstolos como manifestação do Espírito Santo nessa chuva temporã, que serviu para fazer com que a igreja fosse estabelecida. Bem, assim que terminou a obra apostólica, o Espírito Santo continuou trabalhando? Claro que sim. Entretanto, agora não naquela intensidade tão grande como aconteceu na época da implantação da igreja.
Houve épocas em que nós passamos por secas severas, pensando agora na questão da atuação do Espírito Santo, como, por exemplo, no período dos 1260 dias-anos, o período de supremacia papal, como nós já vimos. E nessa perspectiva, quando olhamos para essa obra, para esse trabalho, para esse período, nós vimos que, ainda assim, o Espírito Santo esteve trabalhando através de pessoas. Vem depois o período da Revolução Protestante e outros movimentos que foram surgindo. Claro, em todas as épocas o Espírito Santo trabalhou, mas a promessa é de que exatamente antes da vinda de Jesus, o Espírito Santo viria de novo numa intensidade tão grande ou até maior do que aquela que acontecia na época da chuva temporã, que seria a época da chuva serôdia, que seria a última temporada de chuva para fazer com que a semente germinasse e o mundo fosse preparado para o retorno de Jesus. Essa é a promessa, exatamente antes da vinda de Jesus. Também numa época igualmente escura, uma época complicada, difícil, o Espírito Santo viria sobre a terra. Há inclusive aqui um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos do livro Grande Conflito, na página 508, que diz assim: o termo chuva temporã e serôdia são retirados do ciclo de colheita de Israel. A chuva temporã caía no outono para germinar a semente. A chuva serôdia caía na primavera para amadurecer a colheita. Isso descreve a obra do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo, no início da pregação do Evangelho, para fazer germinar a preciosa semente, a chuva serôdia será dada no término da obra, para fazer os campos amadurecerem. A obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento do Espírito Santo na chuva temporã se cumprirão novamente na chuva serôdia, na conclusão dessa obra. Que espetacular será esse mesmo tempo! O desdobramento da chuva serôdia poderá ser explicado no alto clamor, que acontecerá exatamente como consequência do derramamento da chuva serôdia. Aliás, esse vai ser o tema que nós vamos estudar amanhã, portanto, compreenderemos qual será o efeito dessa dotação especial do Espírito Santo. Bom, mas esse será o tema que vamos analisar amanhã. Hoje eu queria orar pedindo a Deus, de uma forma muito especial, para que o Espírito Santo também possa hoje trabalhar na nossa vida, nos ajudando a ser colaboradores de Cristo. Perceba que, mesmo na época da chuva serôdia, quando a chuva serôdia veio, ela não veio sobre todas as pessoas. Veio sobre aqueles que estavam dispostos a trabalhar junto com Deus, para poder compartilhar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Assim, a chuva serôdia também, quando vier, ela não virá sobre todos. Existem alguns textos de Ellen White que mencionam, inclusive, que duas pessoas estarão na mesma igreja, o Espírito Santo cairá sobre uma e não sobre a outra. Por quê? Porque pessoas que estão hoje buscando ser colaboradores de Deus na sua obra, receberão o poder do Espírito Santo, enquanto outros que talvez não estejam buscando exatamente isso, não receberão. Portanto, hoje, devemos nos preparar para esse evento. Devemos nos colocar à disposição de Deus para esse evento, para que quando esse derramamento especial do Espírito Santo acontecer, nós também estejamos prontos para receber esse poder especial. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra e pela certeza que temos de que através dela podemos ser edificados, transformados. Obrigado, Pai, pela promessa do Espírito Santo, pela forma como o Senhor agiu na época da chuva temporã. Ajuda-nos a estar preparados para receber também a serôdia. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?